Olá, futuros mestres do oratório. Sejam bem-vindos ao canal Sem Medo de Falar em Público. Eu sou Cláudio Damasceno e no vídeo de hoje vou te mostrar 3 passos para você falar melhor. O primeiro passo até quero contar uma história para você, eu já escutei em outras palestras de outros oradores e acho que é um sentimento muito comum, aquele sentimento antes de começar a falar em público, antes de uma palestra, antes de uma aula. E aí tem um relato daquele orador que diz que antes de subir no palco, 2 minutos antes dele subir no palco, ele prefere levar um tiro do que ter que falar em público. E é muito interessante porque o mesmo orador diz que conforme ele começa a falar, e quando está quase acabando, 2 minutos, quando está faltando para terminar a oratória dele, a palestra dele, ele prefere um tiro do que ter que parar de falar. Olha que interessante isso, né? Então, a mesma coisa acontece com a gente. Então, nós temos uma ansiedade muito grande antes de falar em público, e conforme a gente vai ganhando confiança, o sentimento de falar em público, gerar autoridade, confiança, é muito bom, e com o tempo você não quer mais parar de falar, você se torna aquela pessoa que fala, inclusive, demais nas palestras, nos eventos e tudo mais. Então, o que é importante no primeiro momento para ter esses 3 passos? Para que você supere, né, o seu medo de falar em público, a primeira coisa é ter um desejo muito forte de falar em público. Porque é esse desejo de falar bem em público que vai fazer você assistir esse vídeo. Se você não tiver desejo, se você não tiver vontade de melhorar, você não assiste esse vídeo. Você simplesmente vai lá e fala, ou às vezes não fala, faz o que muitas pessoas fazem, que fogem da situação. Fala, olha, eu não falo em público de forma alguma e foge disso. Então a primeira coisa que você tem que ter é um desejo ardente, é um desejo que vai queimar como fogo nas suas palavras, aquela vontade de falar. Só que tem uma questão, quanto maior o desejo, também é maior a ansiedade. Então o desejo traz junto com ele a ansiedade, porque o desejo é aquela vontade, né, de querer fazer e fazer bem feito. E ao mesmo tempo você vai ficar ansioso por isso. Então a gente costuma falar que o primeiro momento é aquele momento que você amplia 2 coisas, tanto a sua vontade quanto a sua ansiedade. Mas é importante que você tenha isso, porque essa ansiedade bem trabalhada vai se tornar aquele medo que a gente fala que é um medo impulsionador, que leva você a fazer as coisas certas. Então, o mais importante, o primeiro passo para você falar melhor é ter um desejo forte que te motiva, tá? Então, grava isso, anota na sua agendinha aí, é uma dica de ouro, tenha um desejo forte por falar em público. Agora a gente vai falar do segundo passo, e aí eu tenho uma outra mensagem para te passar, que é muito importante que você, quando você for falar em público, que você esteja preparado, tá? Que você conheça a fundo, minimamente, aquele tópico ou aquele subtópico que você vai falar. Imagine que você, de repente, a menos que você saiba, né? Se você já sabe do assunto que você vai falar, então você não precisa dessa preparação. Mas mesmo as pessoas que dominam um determinado assunto, elas geralmente se preparam, né? Fazem ali uma prévia, um resumo do que eles vão falar, e aí depois eles vão e fazem a sua apresentação. Agora, por que eu estou te falando essa questão de estar preparado? É uma coisa que eu venho repetindo vídeo após vídeo. Porque o segundo passo é o que a gente chama de conhecimento. Então você primeiro desenvolve o desejo e depois você vai adquirindo conhecimento, você vai buscando informações, você vai alimentando o seu cérebro com informações que vão te permitir transmitir uma mensagem. E aí muitas pessoas pensam que para falar em público, às vezes para falar bem, você tem que ter uma boa aparência, você tem que ter um status legal, você tem que tá bem assim, ou bem daquele jeito, né? Você tem que estar vestido de tal forma, de outra forma. Essas coisas elas têm uma certa verdade, mas elas não são absolutas, tá? Então, o que eu quero dizer é que se você tem conhecimento no assunto, o resto passa a ser detalhe. Todo o restante passa a ser detalhe. Então procure se preparar, tá? O conhecimento é muito importante, porque na verdade, gente, a maioria das pessoas não se importam com o mensageiro. A maioria das pessoas não se importam com quem está falando. Elas se importam com o que é dito. Elas se importam com as palavras. E é por isso que aquela frase que diz que a palavra tem poder, ela é verdadeira. A palavra tem muito poder. Não no sentido religioso que eu estou falando agora, mas no sentido de fazer você uma autoridade quando você fala em público. Então pense nisso e adquira o conhecimento necessário sobre aquele assunto antes de uma apresentação. É muito importante que você entenda que o mensageiro ele pode não ter a melhor aparência,
ele pode, às vezes, inclusive, não ter todos os requisitos que as pessoas esperam dele, mas ele é um grande orador porque ele transmite a mensagem com autoridade. E aí vai uma outra questão importante também. Às vezes você vai ter aquele orador ou aquela oradora, né, o apresentador ou apresentadora, que tem uma boa aparência, que tem status, que tem representatividade, mas a sua palestra, a sua apresentação, ela não é bem recebida pelo público. E hoje fica aqui uma dica para vocês. O mundo de hoje, a geração que está dominando, né, o mercado hoje, é uma geração que, se você não tiver algo atrativo, se você não tiver uma apresentação que realmente seja impactante, que chame a atenção, você não vai conseguir manter a plateia cativa, porque a maioria das pessoas vai trocar quem está falando pelo celular. Então, se você não tiver realmente palavras que vão cativar, que vão prender a atenção do seu público, você vai perdê-lo para a internet. Então, aparência, profissão, o seu status, tudo isso realmente é importante, mas perde relevância se as suas palavras não estiverem à altura, se o seu conhecimento não estiver à altura. As pessoas vão trocar você pela internet. E aí tem uma questão, né? O Google sabe mais do que você, pelo menos até certo ponto. Aquela pesquisa rápida, aquela coisa assim de imediato, o Google vai trazer a informação mais rápido que você. É por isso que o seu conhecimento tem que ser profundo antes de falar em público. Então, o passo 2 é o conhecimento. O terceiro passo para você poder falar melhor é a autoconfiança. Para muitos oradores, a autoconfiança é o que é mais difícil no conceito de você falar melhor. Vamos imaginar uma escada e colocar a autoconfiança no topo. Para chegar no topo, você primeiro precisa passar pelos outros degraus. O degrau que você vai passar primeiro é o do desejo, onde você vai desenvolver aquela vontade de falar em público. O segundo degrau é onde você vai buscar conhecimento. Esses degraus vão trazer as suas dificuldades. Como eu disse anteriormente, o desejo vai trazer junto com ele ansiedade, frustração, medo e outras coisas, porque faz parte do princípio. Quando você começa a adquirir conhecimento, você também começa a obter dúvidas, porque quanto mais você sabe de um assunto, mais dúvida você passa a ter sobre ele também. Então a gente percebe que não é uma jornada muito fácil para chegar à autoconfiança. Mas quando você está adquirindo conhecimento, uma coisa que é fundamental para você desenvolver a autoconfiança é você começar a acreditar na mensagem que você passa. Você começar a acreditar naquilo que você fala, você começar a acreditar naquilo que transmite. Imagine um vendedor que não acredita no produto que vende. Ele não vai ter bons resultados. Então você precisa adquirir conhecimento e conforme você adquirir conhecimento, você realmente sabe que aquilo é real, que aquilo é verdade. E como você sabe que aquilo é verdade, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nas suas palavras. A palavra tem poder. Isso é um ditado verdadeiro. E quando a gente fala disso na oratória, as pessoas vão prestar atenção naquilo que você fala. Então, para ter autoconfiança, você primeiro precisa entender que aquilo que você está falando é importante para as pessoas. Para gravar esse vídeo, é muito importante para mim, porque eu penso que a pessoa que está me assistindo do outro lado, você, está aprendendo algo de valor, que vai ajudar e contribuir para a sua vida. Então, por essa crença, eu faço o melhor trabalho possível. Porque eu acredito que a minha mensagem é fundamental. Eu acredito que se eu não gravar esse vídeo, você vai perder uma oportunidade incrível. Então, é importante que você desenvolva essa mentalidade. Essa mentalidade que aquilo que você vai falar é muito importante para as pessoas. Mas para que você faça isso, você primeiro precisa acreditar em você mesmo. Você primeiro precisa acreditar naquilo que você diz. E o exemplo disso está em vídeos anteriores, quando eu falo sobre a questão de ser um pouco egoísta. Você primeiro precisa agradar a si mesmo, para depois agradar os outros. Isso é muito real na questão do oratório. Então, primeiro você confie naquilo que está falando. E depois você começa a vender essa história para os outros. Porque quando eu falo de venda nesse caso, eu estou falando de você transmitir algo, de você estar entregando algo. Quando a gente faz uma apresentação em público, a gente está entregando alguma coisa, gente. Quando você está fazendo uma palestra, você está entregando muita informação valiosa. Você está fazendo com que as pessoas possam adquirir conhecimento. Então isso é uma entrega. Tudo bem? E aí vem uma coisa que é muito importante. Eu vou fazer uma demonstração para que você entenda, por exemplo, um processo aqui, vou simular uma venda e você vai entender o que é um processo com confiança e um processo sem confiança.
Vocês já sabem que eu sou, né, pelo menos a maioria que acompanha esse canal veio do canal de Excel, né, o canal que eu tenho aqui no YouTube, onde eu falo sobre planilhas e tudo mais. Então vocês sabem que eu sou uma referência no assunto. Mas vou fazer um exemplo aqui de venda dos meus cursos online. Olá pessoal, eu tenho um curso de Excel online, são mais de 100 aulas que o aluno vai aprender ali, e nessas 6 aulas são muito boas, o aluno vai aprender sobre como mexer nas planilhas, ele vai aprender ali desde o básico até o avançado, é um curso muito bom. Vocês gostaram desse estilo? Estranho, né? Vou fazer uma outra abordagem baseada no meu conhecimento. Vou passar a minha confiança no meu produto. Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre o melhor e mais completo curso de Excel do Brasil. Um curso que eu desenvolvi com muito carinho, são mais de 100 aulas esperando por você, dividido em vários níveis que vão desde o básico até o mais avançado. Perceberam a confiança nas minhas palavras? Qual dessas duas mensagens no vídeo você acha que vai converter mais vendas? Aquela primeira, onde eu estou falando exatamente a mesma coisa que eu falei na segunda, mas sem confiança, sem acreditar de fato no meu produto, ou a segunda, quando eu realmente acredito que o meu curso é o melhor e mais completo do Brasil. Percebe? Então, é a mesma coisa quando você vai falar em público. Você tem que trazer essa energia, essa emoção, essa crença de que aquilo que você está falando tem valor para as pessoas. E se você fizer isso, acredite, você vai chegar no topo da escada, você vai adquirir a tão sonhada autoconfiança para falar em público. Bom, essas foram as minhas 3 dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se que é muito importante para o nosso canal você deixar o seu gostei, você comentar nos nossos vídeos, você compartilhar nas redes sociais e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva agora mesmo, assim você recebe todas as notificações do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.